Lula está em caravana da região sul do Brasil e a caravana tem sido um sucesso, tem sido apoiado pelos seus seguidores, principalmente pessoas pobres que sempre foram renegadas pela política brasileira nos mais de 500 anos da história do Brasil. O povo tem reconhecido o trabalho de Lula e prontamente vai lá para receber a sua caravana e escutar o presidente Lula, que foi o único que olhou por esse povo. Um detalhe interessante me chamou a atenção nessa caravana. São os ataques sofridos por pessoas fascistas, né? As pessoas fascistas aí que tacam ovos, mas também tacam pedras, pau e tudo que encontram pela frente na direção dos ônibus, quebrando os vidros e colocando em risco a vida das pessoas que estão dentro dos ônibus. Um detalhe interessante, que é o motivo desse vídeo, é a pergunta que se faz. Essas pessoas que vão fazer esses protestos andando aí em carros, automóveis de luxo, Hilux, L200 e tudo mais, estariam realmente interessadas no combate à corrupção? São meros patinhos amarelos na mão da grande mídia brasileira? São fascistas que não toleram pobreza, pobres, negros? São preconceituosos? Ou o que motiva essas pessoas a sair em protesto contra Lula, acusando Lula de corrupção, mas ficar calado diante de todo o processo de corrupção que há anos e há décadas cercam o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, Santa Catarina, inclusive o estado do Rio Grande do Sul, que também está falido por causa da corrupção. E nunca viu o seu povo ir às ruas tacar ovo em ninguém como estão tacando agora. Seja bem-vindo, aqui é o canal Notícias Comentadas e eu sou o Morpheus. Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu vou começar então com esse vídeo aqui, veja. Pois bem, eu vou deixar aqui o link para vocês e vou mostrar aqui então algumas notícias dessa caravana no sul do Brasil. Caravana de Lula pelo sul entra na reta final sob ataques e conivência da polícia militar. É isso mesmo, até conivência da polícia militar houve. Bastou ali vestir a camisa da seleção brasileira de futebol e depois sair, né, gritando intervenção militar, que também a polícia militar também, vou colocar aqui, caravana Lula Sul, e vocês vão ver pessoas atacando também a caravana, a base de pedrada aqui, esse aqui que está se orgulhando em falar isso. Aí pararam agora? Em algumas cidades do Brasil eles fecharam as ruas. Agora vamos grudar de ovo. Betesada de merda. Jaguarada, ó. Agora vamos grudar de ovo nos outros. Aê, aê!
Bando de filho da... Aê, beleza! Aê, beleza! Olha ali a jaguarada! Olha aí, tem mais, tem mais, tem mais! Não pode parar, não pode parar! Aê, cambada, cambada! Bando de filhos do... Sobrou ovo! Pois é, esse povo tá gritando na música de fundo, vocês escutam o Vem Pra Rua, né? Aquele movimento que apoia o Temer. Criminosos atacam ônibus que leva Lula, policiais de Santa Catarina riem. Veículo que levava o ex-presidente teve vidro danificado em São Miguel, onde foi atingido por grupos que ficam à beira da estrada monitorada pela Polícia Militar. As mesmas pessoas que têm se deslocado para seguir e atacar as caravanas. Um grupo armado aí de pedras e tudo que encontra pelo caminho tem seguido a caravana de Lula e aí onde eles param, eles tacam essas pedras. São criminosos, são fascistas. E aqui está a foto de algumas pessoas que foram atingidas por esse ódio aí alimentado por essa classe que não gosta de pobres ou de negros ou sei lá de quê. Após ataque com ovos de Santa Catarina, Lula chama manifestante de canalha, diz aqui no site Gaúcha ZH, que é um site também fascista, que costuma inventar notícias. Após ovada, Lula pede que PM dê corretivo com quem atacou a caravana, é o que sai no Globo. Tá simplesmente isso, tá dizendo, pede corretivo. Lá no final dessa notícia, fique ligado, olha, em Santa Catarina, a caravana de Lula é alvo de pedras e ovo na estrada de Palanque. Aqui eles deixam muito claro que o Lula está sendo atacado, né, e está sendo meio que humilhado. Né? E é muito importante você entenda isso, que no final do vídeo eu vou falar uma coisa interessante para que você analise. Segurança de Lula agride repórter em passagem de caravana pelo sul, é o que diz aqui o Correio Brasiliense. Né? Então tá mostrando aqui, o outro também golpista, guardem os rojões para minha posse, diz Lula a opositores. O outro, caravana de Lula e julgamento do TRF4 são marcados por protestos e enfim, tudo mais. E gente, vocês viram que o Lula, ele anda nas caravanas dele sem o apoio da mídia. Foi assim no Nordeste, foi assim... Está sendo assim agora no Sul, em todos os lugares, e é por isso que o Lula faz uma caravana que fala diretamente com o povo, porque ele não conta com o apoio da grande mídia brasileira, que é uma grande mídia golpista, que só pensa no seu próprio bolso. Enquanto estiver recebendo dinheiro, eles vão apoiar qualquer candidato. É uma mídia extremamente prostituta. Ela se prostitui, se vende facilmente, não tem ideologia nenhuma. Quando a gente fala prostituição, não é querendo ofender as prostitutas, não é isso. O trabalho delas é digno, elas fazem com o corpo delas o que quiserem. Mas a gente fala em prostituição porque não há seletividade. Né? Quando a prostituição, digamos, é aquela bem barata, não há seletividade. A grande mídia se prostitui sem seletividade. Basta jogar o dinheiro na cara dela e ela vai se prostituir para quem quiser. Normalmente, quem joga esse dinheiro são pessoas, organizações, candidatos e políticos que não têm, digamos assim, como Rubens Recupero, até esqueci o nome do cara, Recupero, aquele que era ministro do Fernando Henrique, ele dizia que não tinha escrúpulos, para agir com o povo não tinha escrúpulos, não sei quem lembra. Então assim, esses candidatos também não têm, então roubam do dinheiro do povo para pagar a mídia e alimentar todo esse sistema, o tal do mecanismo, né, falado aí pelo diretor Padilha, que está também inventando coisas contra Lula, atribuindo a Lula a frase de Romero Jucá. A questão aqui que me interessou foi o seguinte, eu vou dar uma navegada aqui na grande mídia, para mostrar a vocês hoje que é dia 27 de março, a mostrar a vocês uma coisa, vocês não vão ver na grande mídia nenhuma notícia de primeira página, de segunda e terceira página. Tá? Aqui está falando TRF4, nega recurso de Lula, condenação do triplex e tal. Mas nenhuma notícia dizendo assim, vândalos atacam a caravana de Lula. Vândalos irresponsáveis atacam caravana. Nada, nenhum lugar da grande mídia brasileira vai estar falando que, na verdade, essas pessoas que são os covardes. Covardes porque eles não estão lutando de fato contra a corrupção, eles são fascistas. Eles, de fato, eles acreditam que o Lula, por ser do Nordeste,
Existe um preconceito aí pelo Lula ser do Nordeste, mas também pelo que o Lula representa. O Lula representa o povo que não tem representação na grande mídia e nem naquele congresso vendido e corrupto brasileiro de pessoas que usaram as pessoas para ganhar seus votos. O Lula representa esse povo. E por isso ele é atacado. Essas pessoas no sul do Brasil que saem atrás da caravana, pegam suas Hilux para sair perseguindo a caravana de Lula, são fascistas, são covardes. Mas mesmo assim a gente nota que, não sei se por tolerância, não sei se por fechar os olhos ou por que motivo, por conveniência, a grande mídia brasileira não destaca essas pessoas chamando de vândalos, como normalmente faria se fossem professores, trabalhadores, os funcionários do Correio que protestaram contra Dilma, que agora são tratados como criminosos, e todo e outro e qualquer trabalhador brasileiro que compõe a grande massa da população brasileira, são os trabalhadores, não são os donos de oligopólios, de latifúndios, de grandes empresas. Não são essas pessoas a grande parte dos brasileiros, são os trabalhadores, né? E esse povo todo tem sido covardemente alvo de preconceito. Esses covardes que a gente vê no sul do Brasil precisam tomar uma lição, digamos assim, nas urnas. Eles não entendem o que é democracia. E tão logo eles só saem de casa, tão logo eles veem ameaçado, mais uma vez, o privilégio. Não é a riqueza dele não, mas é o privilégio que ele tem de estar sempre olhando por cima das pessoas mais carentes e mais pobres. Essas pessoas não toleram justiça social. E é por isso que elas vão às ruas, para praticar a covardia, a tirania e o fascismo que elas carregam dentro de si. Se isso não fosse verdade, minha gente, eu teria feito um vídeo aqui com essas pessoas protestando contra a corrupção que levou o Rio Grande do Sul à falência. O estado do Rio Grande do Sul é falido há mais de, 30, 40 anos. Tá? É um estado quebrado, né, que vive, cada ano ele tem déficit, né, calamidade financeira na administração. Vocês vão ver aqui, ó. Cada ano ele tem déficit e é sustentado, acaba o estado inteiro sendo sustentado pelos impostos dos outros brasileiros, das outras regiões do Brasil. O governo do Rio Grande do Sul decreta calamidade financeira na administração pública. O decreto permite a adoção de medidas excepcionais pelo secretariado. Acaba sendo até sustentado pelo resto do Brasil. E são essas pessoas que nunca falaram nada contra as administrações corruptas que teve no Rio Grande do Sul, que vão justamente reclamar de Lula. Sei também que a administração do Rio Grande do Sul contou com governadores do PT, de outros partidos, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que houveram administrações corruptas e esse povo não foi para a rua. Eu não estou falando do povo gaúcho. O povo gaúcho é muito inteligente, muito justo. Eu não estou falando do povo gaúcho em geral. Eu estou falando da facção fascista, aquela mesma que vive pedindo a separação do Brasil, separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Aquela mesma que, quem sabe, tem algum parentesco com os nazistas que correram ao Brasil covardemente, fugindo dos crimes, né, das acusações de crimes que eles sofreram na Europa, que hoje se escondem no Brasil, geraram filhos, crianças e colocaram seus ovos do fascismo na região sul do Brasil. Queria levar você ao raciocínio sobre isso, mandando um forte abraço a toda a população do Rio Grande do Sul, que é um estado que eu gosto muito, que eu conheço, que eu gosto muito, do povo gaúcho, do povo catarinense e também do povo paranaense. Em geral, um povo
muito educado, muito hospitaleiro, né, muito correto nas coisas, mas onde existe sim uma parcela de representantes da intolerância e do preconceito, assim como no resto do Brasil. Assim como no resto do Brasil também tem. Só que na região sul, de alguma maneira, isso tem brotado de uma maneira diferente. Deixe seu comentário sobre o que eu falei. Esse vídeo é um vídeo de opinião para a gente refletir um pouco. Por que a grande mídia não está retratando essas pessoas como fascistas que eles são? Grande abraço e até a próxima notícia.